Agora, no último capítulo de Colossenses, o texto começa dizendo: Paulo, ele continua aconselhando, mas agora o conselho é para os senhores. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós. E por qual motivo Paulo pedia a intercessão dos irmãos? Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ou seja, Paulo estava preso, pedia a intercessão, que ele pudesse proclamar o mistério de Cristo e que se abrissem portas para a propagação da mensagem. Como está escrito, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, mostrando que Paulo também os aconselhava a pregar em toda oportunidade, em toda porta aberta, com os de fora, ou seja, com aqueles que ainda não se converteram. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Como responder a cada um. E aqui Paulo cita um dos seus cooperadores, Tíquico, que também está citado em Efésios capítulo 6. Ora, para que vocês também possais saber dos meus negócios e o que faço, Tíquico, ou seja, aquele cooperador de Paulo, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. E Paulo diz que enviou Tíquico aos Efésios, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. E assim como Paulo enviou Tíquico aos Efésios, agora ele estava enviando aos Colossenses. Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. E aqui Paulo cita mais um cooperador. Ele irá com Onésimo. Onésimo também aparece em Filemão, versículo 10. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso, mostrando que Onésimo foi convertido por uma pregação de Paulo na prisão. Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles, que é Tíquico e Onésimo, irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Agora Paulo cita mais um companheiro, Aristarco. E ele diz quem é Aristarco, meu companheiro de prisão. E o que Aristarco faz? Envia-lhe saudações. Bem como Marcos, primo de Barnabé. Esse Marcos é o João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos. Em certa ocasião, Paulo teve um desentendimento com Barnabé por causa de João Marcos. Porque Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, em uma das viagens missionárias. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Isso está relatado em Atos capítulo 15, e o versículo 39 diz: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas depois desse desentendimento, Paulo e Marcos voltaram a cooperar, porque o propósito da propagação do Evangelho era mais importante do que esse evento. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Paulo aqui recomendava a Marcos para os colossenses. Jesus, chamado Justo, que não era o Senhor Jesus, mas era um irmão convertido, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Ou seja, ele cita aqui irmãos que são judeus e cooperam na pregação do Evangelho. E Paulo diz a respeito deles: eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, e aqui Paulo cita mais um cooperador. Em Colossenses capítulo 1 está escrito: vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Provavelmente Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos. E Paulo diz a respeito dele: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações.
Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis, mostrando que Epáfras amava essas igrejas. Lucas, que aqui dispensa comentário, escritor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, que também era um médico e um médico amado, e também Demas, que é um caso particular, enviam saudações. Embora esse Demas, nesse momento, estivesse com Paulo, em um momento posterior, como diz 2 Timóteo, verso 4, que é a última epístola que Paulo escreveu, em 2 Timóteo, verso 4, versículo 10, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, mostrando que Demas desertou da fé e abandonou a Paulo. E Paulo diz: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa. Ninfa é uma mulher que abriu a sua casa para a igreja se reunir na casa dela. Ninfa e a igreja que reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Provavelmente existia também uma carta de Laodiceia, e Paulo pede que eles troquem as cartas para que sejam ambos edificados. Digam a Arquipo, mais um cooperador de Paulo, que a gente pode encontrar em Filemão, capítulo 1, verso 2. A Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. E o que Paulo pede para que seja dito a Arquipo é: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor, aconselhando a Arquipo a cumprir o ministério que Deus deu a ele. E Paulo diz: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. Mais uma vez Paulo disse que eles se lembrassem que ele estava preso por causa do Evangelho e que eles deviam se lembrar dele. E Paulo termina dizendo: a graça seja com vocês. E assim termina Colossenses.